Boa tarde, pessoal. Hoje nós estamos num QI jurídico excepcional. Então, para quem não sabe, todas as segundas-feiras, às 19 horas, nós temos um encontro de estudo de casos através do ITJ. Esse estudo de casos chama QI jurídico. Vocês devem estar até se perguntando, poxa, em segunda-feira, geralmente eu não faço live de segunda-feira. Não faço live de segunda-feira exatamente por estar nesse projeto, né? Fazendo com que a gente possa estudar um pouquinho, ver novas formas de pensar. E hoje eu estou aqui com a Lúcia, com o Rogério, que participam sempre do projeto. E como hoje é um dia super especial, que é o Dia Internacional das Mulheres, eu resolvi fazer essa transmissão ao vivo. Então, esse estudo de caso, que geralmente é um grupo fechado, a gente está abrindo de uma forma excepcional para tratar de um assunto bem interessante, que é a questão da sucessão patrimonial e sucessão empresarial. Então, a gente está misturando, hoje a gente vai trazer um caso misturando sucessão em família e sucessão de empresa, como é que isso fica, né? E é algo que acaba pegando, em especial, as mulheres que não estão dentro das empresas, que muitas das vezes o marido é sócio, e quando ele falece, ela se pega numa situação de que, e agora? O que é que eu vou fazer, né? Então, em homenagem às mulheres, a gente vai fazer um estudo de caso aberto às pessoas, sempre com a participação aqui de pessoas muito importantes, que efetivamente participam do projeto, que estão sempre no projeto. E a ideia, para quem não conhece o QI jurídico, é a gente ter uma visão multidisciplinar sobre o caso, tá? Então, a gente vai apresentar o caso, e em cima desse caso, a gente vai batendo um papinho. Essa apresentação de caso sempre vem, né, com material, então quem quiser ter acesso a esse material tem que entrar em contato conosco através do site, né, www.itj.com.br, ou através do e-mail ou do nosso contato, tem tudo lá no nosso site para que você possa ter acesso ao conteúdo do programa de hoje. Nosso estudo de caso hoje, ele é o seguinte, nosso caso de hoje, nosso case de hoje. Então, é um case fictício, tá certo? Mas que, de forma geral, ele ocorre de forma corriqueira até, tá? Então, João e Pedro, amigos de infância, cresceram com o sonho de serem empresários. Ainda muito jovens, deram início à empresa Jop, com a finalidade de produção de peças automotivas. Combinaram que João, por ter um pouco mais de reserva a ser aplicada na empresa, ficaria com 51% do capital social, e Pedro com 49%. João tinha grande habilidade em vendas e Pedro no gerenciamento de pessoas. Em 20 anos, a Jop virou uma potência, tendo sua produção destinada a grandes montadoras do setor. 3.000 funcionários, e ainda com a possibilidade iminente de iniciar a exportação de seus produtos. João casou, se separou, casou novamente, tendo um filho de cada relacionamento. Felipe, atualmente com 21 anos, e Jordânia, com 5 anos. Pedro, no entanto, permaneceu solteiro e sem filhos, tendo sua vida dedicada à empresa, quase que 24 horas por dia, 7 dias por semana. Em 2020, João foi acometido de grave doença que acabou por ceifar sua vida às vésperas das festividades natalinas. Em janeiro de 2021, o litígio começou. Felipa e Marisa, mãe de Jordânia, não conseguem se entender, em especial no tocante às cotas sociais da Jop. Por outro lado, Pedro já informou que não tem interesse que nem Felipa nem Marisa ingressem no quadro societário, tampouco pratiquem atos de administração.
Então, aqui a gente tem a seguinte situação, né? A gente tem a hipótese, então a gente tem a questão da sucessão, né, de bens. Então, o que o João deixou foram as cotas sociais da Jonte. Então, como é que isso se divide, como é que isso se sucede, enfim. E a outra situação é com relação à própria empresa, a vida da própria empresa, efetivamente, né? Como é que vai ficar se o sócio remanescente não quer os herdeiros lá dentro, né? Então, aqui, se a gente for pensar quais áreas do direito estão envolvidas nesse caso, o que vocês acham? Carol, Rogério, Lúcia? Sucessão e empresarial também. Isso? Então, vamos lá? Então, a gente tem algumas possibilidades. A Carol falou de sucessão e direito empresarial. Eu trago aqui uma questão de família, de sucessões, a gente já vai ver o porquê, societário, tributário, contratual e negocial. Então, uma situação de falecimento, onde a pessoa deixa cotas sociais, a gente pode estar abarcando esses vários ramos do direito, a gente vai ver o porquê disso, né? E até interessante, pensando naquela situação onde a gente... Eu sempre falo, né, que a gente tem que estudar o direito de forma sistêmica. Se você imagina se de repente você resolve uma coisa, não consegue resolver outra, na verdade, o problema daquele seu cliente não será resolvido, né? E ele até por não entender, pode até te culpar por ausência dessa resolução de problema, né? Então, a gente tem uma situação que é muito corriqueira. Aliás, gente, talvez mais corriqueira que a gente possa imaginar. Por quê? Não sei se vocês sabem que no último ano, até diante da pandemia, houve um aumento gigantesco da abertura de empresas, né? E às vezes até a própria família nem sabe que existe aquela empresa aberta, porque nem o titular, né, o sócio da empresa, declara aquela empresa no imposto de renda. Então, você imagina, a pessoa fala, ah, não, ele é autônomo. Mas entre ser autônomo e ter uma empresa, existe uma grande diferença, né? E aí, na hora que a pessoa vai fazer, por exemplo, o inventário, e se não menciona aquela empresa? Porque vocês sabem que tem prazo para fazer inventário. Se não menciona aquela empresa, só o fato de ter uma sobrepartilha, porque se de repente aquilo vai ter que ser mencionado no momento posterior, até, né, vamos imaginar, acaba o inventário, você vai ter que fazer uma sobrepartilha em virtude desse bem que você não tinha conhecimento, até para encerramento, porque tem um outro problema, que aquilo, a empresa aberta vai gerando dívida, né? Se ela não tiver movimento, se ela não tiver as suas declarações de forma correta, ela vai gerando impostos, multas por ausência de declaração. E às vezes a gente vê isso de uma forma tão comum, porque as pessoas não têm o conhecimento que aquela pessoa que faleceu tinha uma empresa aberta. Às vezes ele abriu a empresa lá atrás, nem lembrava, nem a própria pessoa lembrava, tem isso também, né? Então, é claro, o nosso exemplo dessa noite é de uma empresa de grande porte, né? Mas poderia ser uma MEI? Poderia, né? A empresa do mesmo jeito, né? É claro que uma MEI é um empresário, é um sócio apenas, mas poderia ser uma sociedade limitada qualquer aí, uma microempresa? Poderia, né? Então, aqui a gente não está mencionando qual é a espécie societária, né? Então, se é SA, se é limitada, enfim, né? Exatamente para a gente deixar abrangente para a gente poder discutir. Então, de uma situação que aparentemente
Parece, ah, não, empresa grande e tal. Não, não é assim. Pode ser uma empresa pequena e, às vezes, até uma questão de uma microempresa, ou a empresa individual tem as suas características que a gente não vai discutir hoje, a gente pode até discutir num dia posterior, porque é empresa individual, mas uma microempresa que tem um sócio já caberia também nesse exemplo, tá? E aí a gente tem a seguinte hipótese, deixa eu admitir aqui, nós temos duas matérias, né, verdadeiras, tá? Uma que fala que briga entre sócios deixa projeto de 12 bilhões na geladeira. Então, você imagina só. Essa briga entre sócios pode ser briga entre sócios e briga entre sócios sucessores, né? Tem essa outra situação. Alguns homens não aceitam mulheres na gestão de empresas. Aí tem um outro problema que eu acho assim extremamente cabível para o dia de hoje, né? A gente tem um exemplo que são 2 sócios homens. Ah, é o parceiro, meu amigo, meu irmão que era sócio. Eu não quero saber da mulher dele, né? E às vezes ela pode ser extremamente competente, enfim, às vezes é pelo fato de ser mulher, inclusive, né? Então, não sei se vocês notaram que 50, ou seja, a pessoa falecida, ela tinha a maior parte societária, né? Então, quer dizer, se ela tinha a maior parte societária, hipoteticamente, quem teria maior força de decisão, dependendo do que está previsto dentro do contrato social, seria quem tem maioria societária, né? Então, quer dizer, olha só a confusão com relação a isso. Lembrando que até que não haja partilha de bens, essa cota societária, ela pertence ao espólio, certo? Se ela pertence ao espólio, todas as vezes que a gente tem abertura de um inventário, tem que ser nomeado um inventariante, que representa o espólio, né? Então, olha só quão complexa é a situação, né? Opa. E aí, por onde, imagino, passo a palavra a vocês. Lúcia, Rogério, Carol, quem estiver nos assistindo agora, passo a palavra para vocês. Por onde vocês acham que a gente deve começar? Professora, primeiro, quando pega várias frentes, eu acho que é importante o network que nós aprendemos na incubadora jurídica, porque tem casos que é difícil um advogado resolver, porque você tem que ter especialistas em cada área. Então, aí seria uma ação que teria que distribuir entre alguns colegas para não ter erro, para ser certeiro em cada área, em cada momento do processo. Isso é importantíssimo. A não ser que seja uma pessoa muito experiente, que saiba muito, que encare sozinho. Eu não me arriscaria, né? Eu acho isso. Não sei, aí o que os colegas podem dar outras ideias, não sei. Então, o Rogério falou que para ele caberia, então, seria o caso de chamar vários profissionais para poder auxiliar essa pessoa. E vocês, chegam lá a pessoa no seu escritório. O que você vai falar para ela? Por onde é que você vai começar? E aí, Lúcia, Carol? Vamos imaginar que a gente está num atendimento agora. Tem que fazer um relatório, né? Perguntar tudo que for possível, imaginável, todas as informações necessárias, cabíveis, fazer uma lista de atendimento muito bem elaborada.
pedir o máximo de documentação possível que comprove tudo que é necessário, porque tem vários aspectos, né? Tem o inventário, o inventário, né? O espólio, né? Tem a parte jurídica da empresa, envolve outros sócios que não querem a intervenção na empresa. Então, na verdade, vai ter que ter um outro processo paralelo, né? Acredito eu. Então, são várias frentes a serem trabalhadas. Se for assim um capital muito elevado, aí acredito que exija realmente um grupo de pessoas para trabalhar em cima dessa situação, porque é uma coisa que você não pode errar, porque senão você se queima, né? É uma coisa muito séria, é um perigo muito grande. Eu É penso assim. interessante, né? Porque a gente, às vezes, a pessoa fala assim, ó, vamos imaginar o seguinte, eu sou advogado de família, trabalho com família e sucessões. Isso é um caso de família e sucessões. Ou você fala, não, eu só trabalho com sócio, com empresa, tal. Isso é um caso de um caso empresarial, né? E a gente tem também a questão, eu sempre falo a respeito disso, que assim, é um ponto muito importante. Eu acabei, por exemplo, de fazer, envolve empresa, né? Acabei de fechar um acordo entre a minha cliente, que está se divorciando, e o marido, que era sócio da empresa, né? Então, assim, é algo talvez mais comum que a gente possa imaginar. E qual era o meu grande receio? E aí o Rogério tem razão com relação a determinadas situações. Eu sei o básico do básico de tributário. Sabe aquela coisa de saber qual o imposto incide e tal? Isso eu sei. Essa questão de incidência e tal. Mas, como é que isso se opera? Como é que pode pagar menos imposto e tal? Não sei, né? Dependendo do valor, e hoje a gente tem, assim, essa questão tributária, porque tudo a gente é obrigado a declarar, né? Eu brinco, o ano passado eu quase nem precisei preencher minha declaração de imposto de renda, porque já estava quase tudo lá. Falei, Jesus, nem eu sabia que tinha isso. Né? Então, é algo que, assim, a gente respirou e já está lá na receita, né? E nisso, de repente, se você faz uma declaração equivocada, pode surgir até um problema criminal de sonegação fiscal, né? Então, olha só, né? Você realmente tem que tomar cuidado, e às vezes o fato de você declarar errado pode dar multa, né? Você está declarando algo que as pessoas confundem muito, em especial quando por exemplo, divórcio, que se cabe ITBI, se é ITBI, se não é ITBI, porque se é ITCMD, né? Então, mas ITBI não é para compra, se a pessoa está comprando a outra parte, se a outra não está doendo, você tem que fazer o controle ali para saber o que pode incide imposto, o que não incide imposto, tal, até por uma questão financeira também, né? E aí a gente tem até uma outra situação que vem sendo, inclusive, questionada. Existe um projeto de lei para acabar, na verdade, para acabar com essas holdings familiares que têm o intuito de não recolher impostos, né? Então, não sei se vocês estão acompanhando, porque durante muito tempo, e ainda se fala de planejamento sucessório, com a, a realização de uma holding familiar. Ou seja, você coloca todos os seus bens lá naquela empresa, né? Vai recolher em cima da divisão do valor das cotas sociais, que a gente sabe que nem sempre as cotas sociais representam de fato o valor patrimonial, né? E com isso o fisco, a Receita, deixa de arrecadar. Então, por isso que há esse projeto, não lembro o nome do deputado que apresentou esse projeto, com relação às holdings familiares, né? Mas ainda utilizada, ainda em vigor, sem problema algum, mas o intuito, perdão,
o intuito é de colocar que o valor das cotas sociais representam efetivamente o valor dos bens. E aí a gente tem um outro problema. Nem sempre o valor das cotas sociais representa um valor de mercado da empresa. E aí você tem um outro problema que tem juiz que até em discussão societária, não é nem de morte, hein? É em vida mesmo, brigou em vida. Vai querer partilhar em cima do valor da cota social, sendo que, de fato, o valor da cota social não é nada perto do patrimônio da empresa. Ou seja, o retirante acaba sendo muito prejudicado, porque não houve atualização da cota social da empresa, existem discussões homéricas com relação a isso. Então, não é algo muito simples, de fato, essa questão, quando envolve cotas sociais, seja numa dissolução de sociedade, seja com relação à sucessão empresarial, né? Aí a gente tem uma outra situação, vou pegar aqui, vou continuar aqui. Então, eu entendo da seguinte forma: se o patrimônio, se a discussão está centrada nas cotas sociais, então a gente tem lá as cotas sociais, certo? Essa é a discussão do problema, né? Seja com relação à partilha, seja com relação à sociedade em si. O que é principal? O que você vai analisar? Como é que você vai analisar essas cotas sociais? Uma auditoria, né, professora? Não, através Não? do contrato social. Isso, é o que eu ia falar, o contrato social que vai reger a quem vai ser destinado aquelas cotas, né? Conforme o tipo de sociedade comercial estabelecida no contrato social. Então, olha só, por onde a gente tem que começar? Seja você advogado de família e sucessões, seja você um advogado empresarial, seja até você advogado tributarista. Você tem que começar por onde? Pelo contrato social. E aí, a gente vai chamar atenção para essa questão do contrato social, e até no final a gente coloca umas dicas, que geralmente as pessoas pouco se importam com a confecção do contrato social, em especial quando você está lá no início, que vem a ideia, que você está todo empolgado para abrir a empresa com seu melhor amigo, que a gente sabe que, de modo geral, as empresas nascem exclusivamente de ideias, sem planejamento, e, na maior parte das vezes, sem consultar um advogado. Consulta-se um contador, e tem lá um modelo básico, né, de contrato social, às vezes até sugerido pela própria junta comercial, ou pelo cartório, se for uma sociedade simples, né? Tem lá, inclusive, você pode encontrar modelo, né? Então, geralmente se pega esses modelos e dentro desses modelos é confeccionado aquele contrato padrão. Só que nem sempre esse contrato padrão, ele vai estar prevendo situações como essa que a gente está falando agora, né? Então, dificilmente um contrato padrão vai falar de sucessão empresarial. E que pode acontecer? Pode, é mais fácil que aconteça do que não acontecer. Dificilmente. A única certeza que a gente tem é que a gente morre, né, gente? Né? Então, assim, e outra, dificilmente uma sociedade começa com aqueles sócios e vai até o fim da vida desses sócios com esse mesmo quadro societário. Né? Então, e um outro problema é que, às vezes, essas questões societárias acabam com a empresa. Então, eu, pessoalmente, já atuei em várias situações em que a discussão entre os sócios, de forma desmedida e emocional, vamos dizer assim, porque, né, em direito empresarial tem emoção envolvida, não é só em família? Não, tem. Quando um sócio fica com raiva do outro, sai de baixo, né? Ele não está vendo que ele também vai perder, né? Então, e você como advogado, chamar esse sócio à razão é muito complicado. Não é fácil. A gente também tem que ter uma inteligência emocional que a gente não aprende nos bancos universitários, né?
para mostrar para ele o quanto ele vai perder numa discussão societária, né? Nas possibilidades ou nas probabilidades de prejuízo nessa situação. Então, né, acredito eu, e a Lúcia está coadunando, né, Lúcia? Que a gente tem que começar analisando o contrato social, o que está previsto lá, né? Então, a gente tem que lembrar que a principal norma da empresa é o contrato social, certo? Então, é claro, se for uma SA, é o estatuto, né? Então, mas o principal está lá, o contrato social, que tratando-se de uma SA, o estatuto, e vai falar como é que aquela empresa vai ser gerida, quais são os passos, inclusive jurídicos, daquela empresa. E aí, o que a gente deve verificar dentro desse contrato social? Quais foram as últimas alterações? Porque pode ter tido alteração? Pode. Né? Então, a gente sabe que até para, por exemplo, mudou de sede, tem que fazer alteração de contrato social, né? E outras tantas mudanças, em especial com relação ao capital investido, né? Geralmente se altera, quando a empresa cresce bastante, se altera o valor das cotas sociais exatamente para crédito, né? Perante os bancos, né? Uma nova estrutura empresarial, enfim, para demonstrar essa credibilidade, inclusive com relação a terceiros, a compradores, né? Enfim. Se esse contrato está registrado, porque tem um outro problema, viu, gente? No Brasil tem um monte de sociedade de boca. O moço tem até nome, empresa tem nome, né? Pode até ter um contratinho ali, mas não existe de fato. Ou melhor, existe de fato e não existe de direito, né? Então, vê se ele está registrado. Registrado aonde? Se for uma sociedade comercial, ou uma sociedade empresária, segundo o novo Código Civil, tem que estar na junta comercial. Se for uma sociedade simples, aquela antiga SC, né, que é a antiga sociedade civil, tem que estar no cartório de pessoa jurídica, quando tem esse cartório de pessoa jurídica em cidades menores, no cartório de registro civil normal, que engloba também o cartório de pessoa jurídica. E tem que ter lá o cartãozinho do CNPJ. Né? Tem que estar registrado na Receita Federal. Como é essa divisão societária? Por quê? Essa divisão societária, ela pode começar de um jeito e, de acordo com alterações contratuais, ela acabar sendo de outro, né? Então, a questão das alterações do contrato social são muito importantes para poder analisar a situação. E aí, um ponto nevrálgico, quem é o administrador? Então, o administrador, porque assim, ao contrário do que as pessoas imaginam, o administrador pode até ser um terceiro. Então, na situação que a gente falou, um era chegado em vendas, o outro na gestão de pessoas, mas não falava quem era o administrador, né? Podia ser os dois, podia ser só o sócio sobrevivente, poderia ser só o sócio que faleceu. E ainda não há previsão nenhuma de alteração de administração no caso do falecimento. Vamos imaginar o seguinte, ó, a loucura. Quem era administrador era o sócio falecido. Consequentemente, se não houver nenhuma alteração, nenhuma previsão dentro desse contrato social, os sucessores poderão ser administradores também. E o sócio remanescente que não quer o outro sócio, se também não tiver previsão que ele não é obrigado a aceitar, né, essa sucessão, que ele tenha preferência de compra, enfim, o que vai acontecer? Ele é obrigado a engolir, vai brigar judicialmente até não querer mais com essas pessoas. É isso que ocorre na prática, né? Então, até porque, assim, muitas das vezes, os herdeiros não têm
sequer noção do que acontece lá dentro mesmo, não participam da sociedade, não entendem de negócio, né? Então, existe um velho ditado que é assim, os pais constroem e os filhos destroem. Isso acontece muito no caso de empresa, muito, né? Muito. E eu, infelizmente, já vivenciei vários casos de empresas grandes que acabaram por briga societária em virtude de sucessão empresarial, né? Então, o outro sócio fala, meu, a pessoa não entende porcaria nenhuma mesmo, né? E não entende mesmo. E fala, não, meu pai é dono. Meu pai era o dono, quem manda aqui sou eu, né? Sem ter a noção de que esse quem manda aqui sou eu pode colocar negócio por buraco. E a pessoa junto, porque toda aquela vida que a pessoa tem, muitas das vezes é graças à empresa, né? E ou aquele sócio que só retira, mesmo a empresa estando passando por dificuldades, que é uma coisa que a gente vê hoje em dia, né? Essa ausência de gestão pode acabar com a empresa, né? Um outro ponto que a gente tem que verificar é se há previsão de sucessão empresarial ou venda de cotas. Então, um contrato bem redigido, não copie e cola de modelo, ele vai estar prevendo essa situação para fazer o quê? Blindar a empresa. Então, poderia ter morrido outro sócio. E aí, imagina, ele não teve filhos, mas vai saber se tem pais. E se não tem pais, se tem irmãos. Se não tem irmãos, vai ficar pro tio. E se não tem ninguém, vai ficar pro governo. Que loucura, né? Herança jacente, vai para onde? O governo, né? Olha só, até quem não tem herdeiro, né? Se eu sou sócio de uma pessoa que não tem herdeiro, eu não sei o que é pior, né? Porque isso vira num limbo e pode dar muito problema, um problema de gestão, porque você fica engessado com relação a isso. Se as cotas sociais refletem o real valor de mercado, se há previsão de arbitragem. Então, hoje, empresários mais conscientes e cientes de que o nosso poder judiciário é no mínimo demorado, né? A gente sabe que ações judiciais demoram muito, vem incluindo no contrato social a discussão através de arbitragem. Então, a gente vai ter que verificar isso também, né? Então, nosso primeiro ponto de independente de você depois chamar o amiguinho, chamar o advogado, especialista em A, especialista em B, que você tem que pedir para a pessoa. Olha só, eu não falei para vocês quem é o seu cliente. O seu cliente poderia ser o sócio minoritário, como poderia ser a esposa, né? A última esposa, ou a primeira filha. Nós temos, na verdade, 4 pessoas envolvidas. A gente tem o sócio remanescente, a gente tem as 2 filhas, sendo que uma é menor, representada pela mãe. E a mãe, será que essa mãe também é herdeira? Porque aí, ao invés de eu dividir por 2, eu posso ter que dividir por 3. Né? Então, importante, né? Mas a primeira coisa, para quem quer dos 4, eu vá analisar, qualquer dos 4 que seja o meu cliente, primeira coisa que eu vou ter que fazer é falar, olha, preciso do contrato social. O contrato social é aquilo que vai gerir, inclusive, essa questão de sucessão, porque o contrato social pode ter algum empecilho com relação até a esposa, enfim, não sei, né? Mas a questão em especial da administração. Aí a gente tem um outro ponto, né? Passando aí para quem são os sucessores, né? Então, o artigo 1829 do Código Civil, ele vem trazendo quem são os herdeiros. Dentre eles, o
cônjuge, né? Entre eles o cônjuge. Mas eu tenho que ver o seguinte, tem testamento? Porque além desses herdeiros necessários, eu posso ter um herdeiro testamentário. Que, aliás, se houver testamento, eu vou ter que abrir esse testamento primeiro, para depois abrir o inventário, né? Outro ponto, a dívida. Essa pessoa que faleceu, ela só deixou a empresa ou ela deixou dívida? Lembrando que o monte partilhável, o espólio, ele responde até o valor dos seus bens. Então, se ele tem 100 mil de crédito e 100 mil de dívida, não vai partilhar nada. Se ele tem 100 mil de crédito e 80 mil de dívida, vai partilhar 20 mil. Porém, se ele tem 100 mil de crédito e 120 mil de dívida, quem for os restantes dos 20 mil, ficou a ver navios, né? Aqui a Carol está falando, é quando o sócio não quer que a família entre, como agir? A gente vai falar. Quando for fazer contrato, é muito, muito importante contratar um advogado. E é interessante, as pessoas não querem gastar, em especial no começo, e às vezes essa ausência de se precaver pode gerar um grande, grande transtorno, né? Então, quais são os bens que estão envolvidos? Se são só as cotas sociais, ou tem mais alguma coisa, né? Geralmente há dinheiro em conta, né? E aí, às vezes, tem até coisas que a família não sabe mesmo, né? Então, quando a gente fala, e é até interessante, porque ainda a gente tem muito machismo numa relação familiar, aonde o marido não deixa a esposa saber o que ele tem em conta, nem a conta que ele tem. Ah, tem situações como essa? Tem, né? Tem, e tem bastante. Aqui na minha casa, eu sou separada, mas os meus pais, já idosos, o meu pai que não sabe nem quanto é que ele tem na conta, porque sempre quem controla foi minha mãe, né? Mas a gente sabe em muitas situações que a esposa, em especial nos casais, até eu nem vejo assim, né? Os casais mais antigos tinham esse lado de machismo, que quem administrava as contas da casa era o marido, mas a gente vê outra situação hoje em dia, que fala, cada um tem a sua conta. Cada um que tome conta da sua conta. Depois, uma conta explode, o outro vai ter que responder pela explodida, vai querer matar, acabou o casamento. Mas é muito importante a gente saber quais são esses bens. E para a gente saber quais são esses bens, muitas das vezes, por se tratar de bens sigilosos, como, por exemplo, aplicações financeiras, crédito em conta, poupança, aplicações, enfim, às vezes até consórcio, né? Porque consórcio é crédito, né? Ou outro tipo de aplicação, você vai precisar de uma ordem judicial para ter essa quebra de sigilo bancário ocorrida, né? Então, hoje a gente tem, por exemplo, o Sisbajut, que é um sistema, uma atualização do Bacenjude, que promete, pelo menos, mostrar até a calcinha da outra pessoa. Não sei ainda se mostra tudo. Os que eu estou vendo por aí, eu gostaria que fosse mais, mas ainda, né, está melhor que o Bacenjude, né? Um outro ponto é a gente tem que saber se há consenso nessa partilha. Esse ponto, se há consenso na partilha, é até importante para eu saber se eu vou fazer um inventário ou um arrolamento, né? Aliás, quando a gente fala aqui de inventário e arrolamento, né? Aqui tem as principais diferenças. Então, único problema, quando a gente tem, nesse caso, a gente tem um ponto muito importante, que é incapaz. Então, uma das herdeiras é menor de idade. Isso quer dizer o quê? Se é menor de idade, obrigatoriamente eu tenho que ter a intervenção do Ministério Público. Se eu tenho a intervenção do Ministério Público, eu já não consigo fazer extrajudicial.
Então, pelo problema, eu não vou conseguir resolver a partilha de bens de forma extrajudicial, porque eu tenho que ter a manifestação do Ministério Público, né? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é saber se vai ser inventário ou arrolamento. De modo geral, o arrolamento, ele é importante, é muito usado quando é consensual. Mas ele tem um limite, né? Então, limite de 1.000 salários mínimos com relação ao monte partilhado, de acordo com o artigo 664 do Código de Processo Civil, né? Eu posso ter arrolamento independente se tiver incapaz? Posso, né? Posso ter arrolamento, mas eu tenho algumas limitações. Ao contrário, eu posso ter um inventário, seja litigioso ou consensual, havendo incapaz envolvido. E se o monte partilhável for acima de 1.000 salários mínimos, certo? Tá? Então, aqui só para a gente relembrar aqui a ideia, a diferença. É até interessante que a gente vê muito mais inventário do que arrolamento. Então, não sei se é não sei se é uma questão cultural, enfim, mas e ainda assim a gente tem um outro ponto a ser considerado, que o índice de inventário extrajudicial ainda é pequeno diante da celeridade que ele traz. E quando a gente fala de celeridade, a gente também vai falar de um potencial de custo muito alto com a demora na resolução do litígio, né? É que é óbvio que se você tem um litígio, você vai ter que discutir isso na justiça, né? Um outro ponto importante que eu vejo é até esse consenso com relação a um litígio dentro de um inventário, dentro de uma sucessão. Porque a regra é muito clara, né? Então, ficar discutindo regra que está lá, a lei está lá, de forma clara, né? E mostrando que, a menos que tenha lá um testamento beneficiando e você não pode beneficiar, é herdeiro necessário, tem uma discussão enorme, porque se você não tem nenhum testamento, nada dizendo, o que vai acontecer? Você vai para a regra geral. Vai ter que ser partilhado? Vai ter que ser partilhado de forma igual? Vai ter que ser partilhado de forma igual, vai ficar brigando para quê? Então, eu acho que também cabe ao advogado mostrar a inutilidade de um litígio e o custo desse litígio de forma totalmente desnecessária, né? Então, assim, porque que vai acontecer? O juiz não vai falar, olha, a casa A é sua, a casa B é do fulano. Ele vai falar, é tudo de todo mundo, depois vocês que resolvam dissolver o consórcio, não, perdão, dissolver o condomínio, né? Porque acabou, passou para o nome de todo mundo, mas existe uma comunhão de bens. E aí, para vender aquele bem, se você não tiver consenso, vai lá para outra ação, que é uma ação de dissolução de condomínio. Então, olha que loucura, né? E às vezes, muitas das vezes, de forma totalmente desnecessária, e isso custa, né? E eu acho que, assim, é muito importante a gente mostrar isso para o nosso cliente, né? Que isso custa. É melhor ele pagar bem uma vez do que ele pagar mal e várias vezes, que é o que acontece, né? Então, não, quer resolver rápido, acaba tendo maior prejuízo. E aí, por que a família? Então, né, logo no primeiro, a Carol já falou, não, está envolvido sucessão e direito empresarial. Foi isso, Carol? E por que família? Porque eu tenho que verificar se aquele casamento com a viúva teve pacto pré-nupcial, porque dentro daquele pacto pré-nupcial pode ser que a empresa ele tenha excluído e ela admitido a sua exclusão na sucessão, tá? E qual é o regime de bens do casamento do João com a Marisa?
Porque, em que pese o tradicional hoje, né, o comum hoje seja a comunhão parcial de bens, aonde se partilha bens adquiridos na constância do matrimônio, você tem uma série de situações. Dependendo da situação de separação, a separação ela pode vir a não ter a questão, porque são duas situações. Quando a pessoa falece, o cônjuge sobrevivente ele pode ser considerado meeiro e herdeiro. Então, para eu saber isso, eu vou precisar saber o quê? Lá o regime de bens dessa pessoa. Para saber se ele vai entrar, se o cônjuge sobrevivente vai entrar nessa sucessão como meeiro e herdeiro ou como só herdeiro. Inclusive para saber qual é o quinhão dessa pessoa. Não é na sucessão, é no direito de família. Né? É lá dentro do Código Civil. Então, vamos lá. E aí a gente até muito interessante, eu adorei essas imagens, viu, gente? Porque tem briga em tudo que é canto, né? Briga entre os iguais. Então, eu tenho, às vezes, não tão iguais de um lado na sucessão familiar, até porque a gente está falando de filhos decorrentes de relacionamentos diferentes, né? Apesar de estarmos diante de duas onças, uma é uma onça negra, a outra é uma onça pintada, mas são onças, né? E do outro lado, embora sendo sócio, eu tenho lá 2 leões, um que pode ser o sócio minoritário, o leãozinho, como eu posso ter o sócio majoritário, o leãozão, mas que podem brigar muito, né? E até interessante, e eu acho que é bem aplicada a situação, porque a gente tem que muitas das vezes, vocês sabem que só tem um leão, só tem um leão macho, se eu não me engano, né? Vocês me corrijam se eu estiver errada, dentro lá da tribo deles, né? Então, só pode um leão, e eles brigam entre si para que um mande, né? E às vezes brigam até a morte. É exatamente assim que acontece em empresas. Às vezes os sócios brigam e brigam até a morte, ou até a morte da empresa, né? Que é triste. Triste porque quando a gente está falando de morte da empresa, não são sócios só envolvidos, tem toda a família de todas as pessoas que trabalham nessas empresas também envolvidas, que acabam sendo prejudicadas, né? E aí, dentro daquilo que nós já falamos, quanto vai sair do bolso? Então, quanto vai pagar de imposto? Qual é a situação econômica patrimonial? Então, eu preciso saber, inclusive, como é que está essa empresa, né? E qual é o impacto no mercado na sucessão empresarial? Em especial, quando a gente está falando de ações na Bolsa, essa questão de sucessão empresarial, ela tem um reflexo muito grande, inclusive podendo fazer subir ou descer a ação na Bolsa, né? Então, às vezes, o simples fato da pessoa que vai administrar, ela não ser benquista no mercado, a empresa já era, né? É até bem interessante, gente. Eu não sei se todo mundo já ouviu falar da WhatsApp, né? Já ouviram falar da WhatsApp? Escola de Inglês é uma franquia, né? Tipo o CNA, o Wizard, enfim, né? E aí, a história da WhatsApp, eu li um livro, né? O próprio fundador da WhatsApp, é bem interessante. Ele começou com a moça que viria a ser esposa dele, enfim, né? Sem saber nem falar inglês e vendendo curso de inglês, né? Só que o cara era ótimo vendedor e ele foi indo, foi crescendo, virando uma
puta de uma potência. E aí ele falou assim, agora quem vai administrar, eu vou, como a empresa já cresceu, tenho lá a diretoria da empresa, tal, quero ficar um tempo na Austrália para aprender inglês. Olha que loucura, né? E aí ele foi com a família para a Austrália. Acho que é a Austrália. Ou na Austrália ou Nova Zelândia, mas eu acho que é a Austrália. Aí ele foi para a Austrália. E o que aconteceu com a empresa dele? Longe. Ele longe, sem querer saber de nada, foi caindo. Ele teve que voltar correndo, porque a empresa realmente estava sendo afundada. Aí ele viu que essa questão da gerência da empresa é muito, muito importante. E até para que você possa também fazer com que as outras pessoas trabalhem para você, né? E isso eu vejo assim, por exemplo, dentro do escritório. Às vezes você vai passar para a pessoa, ou para um advogado que trabalha para você, ou para um estagiário e tal, para tirar das suas mãos aquela atividade. Se você não consegue passar aquilo muito certinho, aquilo volta para você, mas volta como uma bomba. Não é que ele volta simplesmente para você fazer. Volta acompanhado de um monte de problema, né? E isso acontece em qualquer empresa, dentro do nosso escritório também. Então, essa questão de você descentralizar é um passo que tem que ser feito de uma forma muito bem planejada, né? E aí, enfim, ele voltou, a empresa voltou ao estado normal, crescendo e tal, não sei o que, ele resolveu vender a empresa e comprou, inclusive, um time de futebol, acho que é Orlando City, nos Estados Unidos, né? Comprou o time de futebol, comprou toda aonde faz o futebol, como é que é, eu entendo muito de futebol, só sei que, apesar de não ser palmeirense, sei que o Palmeiras ganhou ontem, estádio, comprou o estádio, né? Aí, o que aconteceu? E ele vendeu um valor fantástico para sócios e para investidores. Passou o tempo, esses sócios e investidores provavelmente não entendiam muito bem do negócio, a coisa foi caindo, e ele, o que ele fez? Foi lá e comprou a empresa de volta, né? Então, por que é interessante a gente saber isso? É a questão de que qual é a análise do mercado com relação a essa empresa e como o quadro societário, muitas das vezes, acaba sendo importante, em especial quando a gente está falando de pequenas empresas ou médias empresas, que aquilo é a cara do dono, né? Então, tem a cara do dono, que a gente sabe até de grandes empresas que acabaram, até universidades que acabaram não se dando tão bem nessa venda, e já foi vendida de novo, porque aquela essência tinha acabado. Olha que loucura, né? Então, é muito importante a gente poder saber analisar quanto vai sair do bolso dessa pessoa para poder regularizar essa situação. E aí, na verdade, uma grande coxa de retalhos, né? Então, a gente está vendo que uma situação, como a gente vê todas as semanas aí, né? Uma situação que a princípio seria meramente uma sucessão, né? Porque a pessoa morreu, não é tão simples assim, né? E a gente precisa efetivamente ir costurando para saber como é que a gente pode ir resolvendo a situação, né? E aqui, mais uma vez, a gente voltando para o contrato social, né? É muito importante a gente verificar uma outra situação. Então, é assim, olha, gente, pensando na questão da resolução, eu vou ter que fazer um inventário, certo? Vou ter que fazer um inventário, vou ter que ter a partilha de bens, enquanto não se decidir mesmo pela partilha desses bens, que vai acontecer, vai ser nomeado inventariante, e esse inventariante é que vai se manifestar dentro da empresa. E aí tem uma outra situação. Eu vou ter que realmente analisar esse contrato social para ver como é que fica
essa questão da entrada de um terceiro, porque ninguém é obrigado a ser sócio de quem não quer. Mas pode ter previsão contratual? Pode. Né? Pode. Então, quer dizer, o contrato social, para fins da sucessão, inclusive com relação ao próprio inventário, é muito, muito importante eu saber. Por quê? Dependendo do que estiver previsto lá, eu não sei se aquelas pessoas vão ser obrigadas a vender as cotas sociais. E por quanto? Porque os próprios sócios podem estar abertos num momento mão de uma avaliação de mercado daquelas cotas sociais. Pode estar lá no contrato social. Ou pode não ter previsão e haver discussão eterna. Né? Então, o contrato social é muito importante. O contrato social passa a ser também importante, eventualmente, numa realização de acordo. Né? Porque eu vou ter que definir quem vai administrar a sociedade, qual é o quórum das deliberações, ou seja, eu vou precisar da aprovação do outro para determinadas situações, ou para nenhuma situação, ou para todas as situações. As regras com relação à distribuição de lucro, porque tem uma outra coisa. Esse sócio, se houver distribuição de lucro, vamos imaginar que o inventário vai indo. O que vai acontecer? Alguém tem que gerir, certo? Eu vou ter que analisar lá se tem distribuição de lucro, como é que é feita a distribuição de lucro. Geralmente, o contrato prevê que os sócios deliberarão de acordo com a administração. Fica aberto. E aí, o que pode acontecer? Aquele sócio de sacanagem, então, não tem prolabore, porque o sócio morreu e as pessoas não estão trabalhando na empresa, não tem prolabore. Ah, mas tem divisão de lucro. Se houver lucro, tem divisão de lucro. Mas pode ser que esse lucro, ele decida que seja reinvestido na empresa? Pode. E o que vai acontecer com esses herdeiros? Se ferrar. É aquela coisa de ter e não ter nada no dia a dia, de fato. Olha como é sério, né? Então, direito de preferência da transferência de cotas, então, se eventualmente estiver lá previsto a transferência de cotas, como isso vai se operar, ou se não houver previsão, vai para a dissolução societária e a prioridade é do sócio remanescente de comprar, pensando nessa divisão em 3, certo? Até porque, se você pensa no 51 dividido por 3, o outro acaba sendo sócio majoritário. Se os 3 não se unem, se os minoritários, porque eles vão passar a ser minoritários. Enquanto tiver em comunhão, eles são majoritários, certo? Enquanto pertencer ao espólio, são majoritários. Mas quando houver a partilha efetivamente, cada quinhão, eles passam a ser minoritários. Olha que interessante. Direito e obrigação de venda conjunta, se são obrigados os sucessores a vender conjuntamente ou não, né? O critério de avaliação da sociedade, se há um valor de mercado ou não, problema seríssimo esse. A sucessão por morte, porque esses herdeiros também podem morrer e o outro sócio também pode morrer. Então, é aquela história. Já que viu que a coisa pode acontecer, é feia, vamos resolver para o próximo. Quem pode trabalhar na sociedade, porque provavelmente, vamos imaginar o seguinte, dentro daquilo que a gente discutiu, do tema, né, do problema proposto, a gente tem um menor de idade. Esse menor de idade não vai poder trabalhar, tem 5 anos de idade, né? Nem pode trabalhar, trabalho infantil. Nem pode trabalhar. Se ele nem pode trabalhar, então, pelo menos esse jamais vai ter prolabore enquanto for maior. E pode acontecer de ter previsão lá que nenhum pode trabalhar, né? A questão da não competição. Por quê? A gente tem um outro problema.
Quando um sócio sai, vamos imaginar que o sócio sobrevivente, fala assim, tudo bem, eu não quero, vocês querem comprar minhas cotas, cota é sua. E aí ele pega, como ele tem conhecimento sobre o negócio, certo? Tem o know-how do negócio, ele pega, monta uma outra empresa, arrasta todos os clientes dessa outra empresa. O que ele faz? Ele esvazia essa empresa. Então, essa questão de cláusula de barreira, inclusive para cargos de diretoria, enfim, que tem esse acesso ao know-how da empresa, que quando a gente fala know-how também é cliente, é muito importante. Até dentro de sociedades de advogados, né? Então, porque a gente vê até, tristemente, sociedades são desfeitas e o sócio que saiu acaba arrastando clientes que às vezes foram conseguidos pelo outro advogado, né? E a questão da solução de divergência, se vai ser através de mediação, se vai ser direto no fórum, se vai ser através da arbitragem, né? Porque eu posso estabelecer também que antes de qualquer coisa, passe por uma mediação de conflitos, né? Que eu, Thaís, acho mais indicado antes mesmo da arbitragem, tá? E aí a gente tem a questão do planejamento sucessório, né? Então, vamos pensar em evitar esse problema, né? A questão do planejamento sucessório, ele traz uma série de benefícios, né? A questão do conflito, dos encargos, da questão do condomínio, a questão que a gente falou, né? Que depois vai ter que fazer a dissolução de condomínio, a questão de quem impõe certas condições. Então, você imagina, essa cônjuge sobrevivente, ela vai administrar a parte dela e a parte da filha. Ou seja, ela tem um poder maior de arma do que a outra filha, né? Facilita a transição de titularidade do patrimônio, garante a continuidade dos negócios da família, isso é muito importante, porque se a empresa acaba, muitas das vezes as pessoas não têm como sobreviver, porque sobrevivem da empresa, né? A depender da modalidade utilizada, o modelo pode ser testado em vida, vindo a se consolidar preparando a sucessão, ou seja, eu posso ter dentro do meu testamento essa sucessão planejada, não necessariamente através de uma holding, considerando até essa questão dessa tributação que eles querem fazer em cima da holding, e proporciona a liberação rápida de recursos e ativos, entre outras vantagens, porque às vezes a pessoa tem patrimônio, fica lá, e a família vai morrer de fome, porque não tem de onde tirar. Lembrando que não tem prolabore, né? E muitas das vezes o prolabore declarado não é o prolabore efetivado, por uma questão de impostos. Então, aí é um outro problema, porque você vai ter que levantar tudo que é pago pela empresa, olha só, vai ter que pegar todas as contas para ver que a empresa, aquele prolabore declarado, era falso. E aí você também vai fazer com que aquela, claro, pessoa que morreu não vai ser responsável por crime tributário, mas com relação aos impostos, esses impostos podem recair sobre os herdeiros. Herdeiros. Olha só, às vezes pode ser até um tiro no pé. Tem que fazer conta, né? E como é que a gente faz esse planejamento sucessório? Então, primeiro, é muito importante pensar nessa situação como se fosse urgente. É até triste falar, né? Porque diante de tantas mortes, parece que é mais urgente do que a gente possa imaginar, né? A gente nunca acha que a gente vai morrer cedo, né? Mas a única certeza que a gente tem na vida é que a gente um dia vai morrer, né? Eu brinco e aí vou falar para você, eu falo lá no meu escritório o seguinte: vocês estão achando que eu vou morrer e vou ficar lá, deitada, dormindo? Que nada, isso é muito chato. Eu vou voltar para falar aí para vocês, tá? E a questão, então,
você sempre tem que pensar nisso como se fosse para ontem, né? Então, e a ideia é realmente de um processo de transição, não um evento de transição, mas sim um processo. Por quê? Todas as vezes que há uma sucessão, necessariamente você tem que ir adequando procedimentos. Essa questão de adequação de procedimento dentro de uma empresa não é algo fácil. Quanto maior a empresa, pior. Só que a gente tem um outro detalhe. Também empresas muito pequenas, onde o sócio faz tudo, também é um outro problema, né? Muito importante você falar para as pessoas, você enquanto advogado, que elas têm que se reunir com relação aos valores familiares. O que é importante para aquela família? O que é importante, eu particularmente acho que assim, é muito importante você saber da pessoa que construiu, né? Então, o que ele quer com isso, né? Então, fazer reuniões e discuta a sucessão, incluindo os herdeiros. Porque muitas das vezes a pessoa que vai deixar a herança resolve, e essa resolução dela, pensa que para por aí? Não, vai querer declarar nulo o testamento, acaba virando um inferno. De vez ajudar, prejudica. Por quê? É de cima para baixo, os de baixo querem brigar mesmo, querem a sua parte, pronto, e acabou, né? É a questão da educação da família e o desenvolvimento de uma constituição familiar escrita, tudo aquilo que é escrito, e assim, gente, escrito, quando a gente fala de planejamento sucessório, as pessoas só falam de holding. A gente está vendo aqui que não é só holding. Você pode constituir um documento particular? Pode. Faça todo mundo assinar para não declarar nulidade posterior. Está todo mundo de acordo? Está todo mundo de acordo. Então, na hora que eu morrer vai ser assim? Vai ser assim. Não tem o que discutir. Você tira do outro a possibilidade de discussões futuras. Então, quando você envolve a todos, inclusive deixa claro qual é essa situação, e todos, porque enquanto a pessoa está viva, é mais fácil resolver do que depois está morto, né? A gente vê que, às vezes, irmãos deixam de se falar por conta de herança. Alguma ponderação? Aqui os nossos próximos cursos, né? Lembrando que a partir do dia 17 a gente vai ter o curso de preposto trabalhista, muito legal, já falei, já fiz live a respeito disso, e esses outros cursos é com a DLC, é uma instituição portuguesa, certificado pela União Europeia. Só para a gente concluir aqui, né, essa questão da sucessão, né, de mostrar que às vezes a gente acha que é algo simples e que muitas das vezes, eu vou constituir uma empresa para poder facilitar essa sucessão familiar e, ao invés de ajudar, prejudica, né? Então, é uma situação complexa, mas, por um outro lado, muito comum, né? Em especial se a gente falar da quantidade de empresas que foram abertas nos últimos anos, né? E um outro cuidado muito importante de que a pessoa às vezes abre empresa e esquece que ela existe. E aquela empresa, de vez ser um patrimônio, é um buraco negro de débitos que as pessoas nem sabem. Tem uma outra coisinha, viu, gente? Interessante. Vamos pensar no seguinte. Eu não mencionei lá que existe aquela empresa, certo? Então, papai tinha uma empresa, que eu nem sabia que tinha empresa, né? E tinha uma casinha. Eu tenho lá, meus irmãos, dividimos a casinha e até que chega uma notificação falando que a empresa deve não sei quanto. O que vai acontecer? Em especial se houver confusão patrimonial. Aqueles sócios vão poder ter que responder pela dívida. Aqueles sócios, não, os herdeiros, perdão. Aqueles herdeiros. Então, vou explicar.
Todas as vezes que há confusão patrimonial é assim, e a confusão patrimonial é simples de ocorrer, seja com relação a um casamento, uma sucessão de bens, enfim. Por quê? Vamos imaginar o seguinte, o Rogério é casado com a Carol, certo? Só que o Rogério é casado com a Carol em comunhão parcial de bens. E ele recebe de herança, sei lá, 1 milhão em patrimônio. Recebe lá 1 milhão em patrimônio. Carolzinha fica só de olho, esperta, estudante de direito e tal, assim, o Rogério apaixonado, né? Lá, e olha a oportunidade de a gente comprar a nossa casa em Campos do Jordão, que a gente sempre sonhou. E aí o Rogério vai lá e compra a casa, sem declarar que aquele dinheiro que ele comprou a casa veio da herança que ele recebeu. O que já ferrou? Confusão patrimonial. O que vai acontecer se amanhã ele quiser dar um pé na bunda da Carol, ou a Carol arranjar um tchuco, né, Carol? O que vai acontecer? Ele vai ter que dar metade da casa que ele comprou com o dinheiro que ele recebeu de herança, porque houve confusão patrimonial. Quando a gente fala da sucessão, também pode haver confusão patrimonial. Então, vamos imaginar o seguinte, você pegou lá aquela sua parte nos bens, foi vendeu, comprou, não sei o quê, sem mostrar aquela linha, que é aquilo que você recebeu, para poder blindar o resto do patrimônio, certo? O que vai acontecer? Lá na frente, essa empresa que vocês fecharam os olhos ou nem sabia que tinha, tem uma porrada de dívida até, sei lá, trabalhista, que pode acontecer, que é o pior que pode acontecer, né? E que foi dando andamento, que não tem prescrição, e que, em virtude da confusão patrimonial, você vai ter que poder responder com seus bens pessoais que você adquiriu com seu esforço e que não veio da herança porque houve confusão patrimonial e você já não sabe, você não consegue mais provar o que é, da onde veio, como veio e quanto seria aquele valor atualizado. Olha só. Então, olha o cuidado que a gente tem que ter na hora de se pesquisar a existência de empresas. As pessoas, de modo geral, vão por aquilo que elas acreditam, ou muito daquilo que foi declarado em imposto de renda, né? E aí, assim, se eu tenho uma declaração de imposto de renda que vai vindo, sendo feita em cima de outra, em cima de outra, em cima de outra, em cima de outra, e essa empresa não é declarada, a família sequer vai saber, porque dificilmente ela vai atrás para saber se tem empresa aberta. Você, como um excelente advogado, certo? O que você faria? Na hora que você vai receber o seu cliente, tá certo? Você vai pedir a documentação sobre os bens, mesmo sendo extrajudicial, sugiro que faça uma pesquisa para ver se há a existência de empresas. Simples. A empresa tem que ter CNPJ, certo? Até MEI tem CNPJ. Então, o que ocorre? Basta ir na Receita Federal. Certo? Com que? Certidão de óbito. E, se for o caso, a certidão de nascimento, RG, certidão de casamento do cônjuge sobrevivente ou do herdeiro. Para não haver surpresas. Se tiver empresa, aí você vai ter que puxar aquele monte de certidão, que nem quando a gente compra imóvel, para saber se aquela empresa tem débito ou não. E se aquela empresa não está ativa, o que você vai ter que fazer? Solicitar um encerramento dessa empresa o mais rápido possível. Tá?
detalhe, o encerramento da empresa hoje, antigamente não podia, hoje pode. Ele pode ser realizado mesmo com a pendência de débito. Tá? Se a pessoa não entende, eu sugiro que encerre a empresa. Até porque se o débito fiscal dessa empresa for pequeno, a Fazenda Federal não vai cobrar. Vai ficar lá suspenso até... Você só pode ficar suspenso por 1 ano, né? O processo de execução só pode ficar suspenso por 1 ano. E você vai enrolar até dar prescrição. Certo? Alguma dúvida, gente? Alguma ponderação de vocês? Professora, teve um caso que foi comentado no Fantástico a respeito de uma empresa que já fechou há muitos anos, uma fábrica de bicicletas, não sei se a senhora viu, que o dono da empresa tinha um filho que não era legítimo na época, isso há 40 anos atrás, era um filho bastardo, 40, 50 anos atrás. E ele deixou a herança toda para esse filho. Só que os herdeiros tinham esvaziado todo o patrimônio da empresa e passaram para os irmãos, dividiram entre eles. E esse aí, coitado, foi descobrir depois de velho que era herdeiro e que herdou só dívidas. Então, você imagina, né? Bom, primeiro que assim, a herança não pode ultrapassar, a menos que haja essa confusão patrimonial, né? Não pode ultrapassar o limite dos créditos, né? Só que tem um outro problema, né? Que é algo que, assim, é um tema que eu gosto muito, muito mesmo, que é a tal da prescrição. Tudo prescreve nessa vida, Ainda bem. né? E, às vezes, a pessoa... Cansei de ver pessoas pagando débitos prescritos. Mesmo assim, por quê? Fala, poxa, mas é o meu nome e tal, não quero, o que eu quero pagar, enfim. Mas, às vezes, não é nem o nome dele, vem a dívida do marido, do filho, né? Tem esse outro detalhe. Uma outra situação é que também essa questão de você discutir herança também tem prazo. Você não vai ficar eternamente discutindo. Você não vai... depois de 20 anos que acabou o inventário, a pessoa morreu, né? Aí surge o herdeiro. Ele vai falar assim, não, eu quero a minha parte de 20 anos atrás. Perdeu, bebê, né? O direito não socorre a quem dorme. Então, assim, tudo tem prazo nessa vida. Então, olha como é importante a gente estar ligado, né? Então, a figura tempo para o direito é muito importante. Aliás, já não tem se discutido a questão do dano moral em virtude da perda de tempo, né? Que é algo, ao meu ver, fantástico. A gente parece um retardado quando você quer cancelar algum serviço, né? Não quer mais o produto, tal, cai a linha, né? Você não consegue falar, enfim. É um tempo que você perdeu. Então, vem se discutindo isso, vem se consagrando isso. O Tribunal de Justiça de São Paulo, que é avesso à indenização por dano moral, parece, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já está se rendendo a isso, né? Então, o tempo é primordial para o direito, né? Então, a pessoa fala, depois de 20 anos eu vou querer discutir, aí é complicado, né? Então, até porque tem a questão da modificação do trânsito, tem a questão do direito constitucional, que consagra coisa julgada. Tem esse outro detalhe, né? Então, tá lá. Você não vai poder modificar a coisa julgada, né? A menos que haja o quê? Alguma nulidade, e aí você tem prazo para isso também, né? Tem prazo de rescisória, enfim, né? Então, tem que tomar muito cuidado com a questão do prazo, né? Às vezes às vezes eu vejo algumas reportagens, vou ser bem sincera, eu não assisti essa, vou tentar buscar essa questão dessa sucessão. Mas às vezes eu fico
eu me pergunto qual a responsabilidade do jornalista em prestar informações realmente contrárias ao direito, como se aquilo fosse uma verdade. É uma desinformação, e parece que isso tem sido até de forma corriqueira. E é uma responsabilidade porque você acaba gerando insegurança nas pessoas, na sociedade como um todo, né? Então, é algo muito importante e, assim, você não pode, até pelo poder de convencimento, né, que a pessoa tem, ir falando qualquer coisa, né? A gente está vendo aí com relação à vacina, né? Tinha gente que não queria tomar vacina, né, por uma desinformação, né? Então, isso é algo muito complicado. Eu vou ver a reportagem, vou tentar ir atrás do caso, depois eu passo para vocês. Certo, gente? Quero deixar aqui o meu agradecimento a vocês. Na semana que vem a gente está de novo juntos. Eu vou tentar fazer uma homenagem junto com uma outra pessoa agora pelo Face. Gostaria que a coisa tivesse sido ao mesmo tempo, mas a gente vai tentar disponibilizar. Lúcia, Carol, deixa eu ver se tem mais alguma mulher aqui. Então, Lúcia, Carol, eu deixo aqui a homenagem ao Dia das Mulheres, ao Dia Internacional das Mulheres. Com certeza, duas grandes lutadoras. E a gente sabe que a gente ainda tem muito a trilhar, mas a gente também não pode deixar de considerar todas as coisas que nós já conseguimos, né? Eu gosto muito de uma musiquinha da Rita Lee, que é assim, mas eu sou péssima cantora, tá? Por favor, depois dessa parte eu vou cortar da gravação. É aquela que fala assim, nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. O meu peito é de silicone agora. Mas por quê? A gente é muito mais do que qualquer estereótipo, né? E eu acredito que nós somos grandes feiticeiras, porque quando a gente quer, não há quem nos segure, né? A gente enfeitiça qualquer situação, mais do que até qualquer pessoa. Então, fica aqui as minhas homenagens ao Dia das Mulheres, em nome da Lúcia, em nome da Carol. Eu espero que a gente em breve esteja juntos presencialmente. Grande beijo, viu, gente? Feliz Dia das Mulheres para os homens também. Para o lado feminino dos homens também. Grande beijo, espero vocês. Na verdade, daqui a pouquinho eu vou entrar lá no Face, que tem uma outra homenagem para o Dia das Mulheres, tá bom? Beijo.